A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Pablo. Hoje teremos mais um estudo e o título é A Sabedoria que vem de Deus. Então nós vamos estudar sobre a sabedoria, esse dom, esse elemento muito importante para a vida do cristão. Aí nós temos a ilustração do rei Salomão. O rei Salomão é muito conhecido por ter sido sábio, o homem mais sábio. Nós vemos que Deus presenteia com a sabedoria. Se nós formos ver a etimologia da palavra, que é o estudo da origem da palavra, a palavra sabedoria tem sua origem do latim, sapere, que provém da palavra grega sophia, que significa saber. Existe aí o saber, ou seja, a ciência, filosofia, o estudo, filosofia, e nós vemos a palavra sofia, que quer dizer saber. No caso, filosofia, amor ao saber, ou amigo da sabedoria. Na língua portuguesa falada na Europa, o verbo saber também se refere ao sabor das coisas, já que um dos significados originais do termo em latim seria esse, sentir o gosto. Então nós vemos aí uma informação curiosa, que o saber, que vem do latim sapere, na língua portuguesa falada na Europa, pelos países europeus que falam português, saber também significa sabor, sentir o gosto, né? Interessante. Se nós formos no dicionário, nós temos significados e aqui são apontados 3. Primeiro, excesso de conhecimento, erudição. Segundo, em que há ou demonstra sensatez, reflexão. Terceiro, no contexto religioso, capacidade de compreender as revelações divinas, a sabedoria do bispo. Então, fazendo uma síntese, sabedoria seria quando há um conhecimento singular, uma sensatez, um viver consciente, sempre ali se mostrando na conduta, né? Na forma de viver. E no contexto religioso, seria a capacidade de compreender as revelações divinas, a capacidade do sacerdote, do líder religioso, de compreender, perceber aquilo que é revelado pelo divino, pela divindade. E o que seria sabedoria na Bíblia? O que é sabedoria segundo a Bíblia? Porque nós nos respaldamos na Bíblia. A Bíblia é a nossa única autoridade, é o nosso parâmetro de conduta, é onde estão as revelações de Deus, é onde está a palavra de Deus.
é a nossa regra de fé e prática. Então nós precisamos fazer uma distinção entre sabedoria do senso comum, que é conhecida por todos, e a sabedoria que é apresentada na Bíblia. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Vamos nos ater a essa primeira parte. Uma frase muito conhecida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, segundo a Bíblia, para começarmos a ter sabedoria, o surgimento da sabedoria na vida de um indivíduo é quando ele tem temor ao Senhor. Então é uma sabedoria atrelada a Deus. Eclesiastes 7, versículo 12. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Essa defesa seria proteção, porque a sabedoria ela serve de proteção. Então, a sabedoria, de certa forma, que nós conhecemos, inclusive, a sabedoria do senso comum, é uma sabedoria que é uma esperteza que beneficia o homem no seu viver. Mas esta sabedoria que vem de Deus, ela, como diz aqui na parte B, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Essa sabedoria dá vida a seu possuidor. Ela é uma sabedoria que dá bem-estar àquele que possui. Sabedoria divina. Vamos ver aqui conceituação. Sabedoria divina seria o conhecimento perfeito que, estando no homem, resulta numa conduta íntegra e harmoniosa com Deus. A sabedoria divina não é conhecida ou descoberta pelo homem. Ela é entregue por Deus. Por isso, ela não seria o conhecimento humano, mas aquela que faz o uso correto do conhecimento. Então, a sabedoria divina, ela é perfeita. Ela é um conhecimento, mas não é o conhecimento humano. Vai além do conhecimento humano. E ela proporciona uma conduta íntegra e harmoniosa com Deus, com aquele que é a sabedoria, a própria sabedoria. Aqui nós vemos a ilustração de uma narrativa bíblica. Salomão pede sabedoria a Deus. Então Salomão, ele está em Gibeão e ele vai dormir e Deus aparece para ele e oferece qualquer coisa que ele quisesse. Deus iria realizar na vida dele. E aí ele pede sabedoria.
Vamos ler os textos. Vamos ler os versículos desse texto. 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. 8. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Versículo 11. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. 13. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. Então aqui nós vemos o seguinte, que Salomão, ele está falando, ele sacrificou ao Senhor e dormiu em Gibeão, e Deus aparece para ele e diz: Pede o que queres que eu te dê, peça qualquer coisa que eu vou lhe dar. E Salomão pediu bem, pediu sabedoria para governar o povo que era de Deus, para julgar o povo, porque o rei julgava o povo, existiam as assembleias com o rei, e o rei era uma espécie de juiz. Então, Salomão pede sabedoria para governar. E Deus vê o que ele pediu e vê que aquilo era bom. Aquilo pareceu coisa boa aos olhos do Senhor. E por ele ter pedido aquilo, ter tido um coração puro, ter tido um coração sincero, honesto, altruísta, porque era para o bem do povo, Deus concedeu outras coisas além daquela. Concedeu também riquezas,
glória. Então, Salomão, ele é conhecido por ser o homem mais sábio, por ter sido o homem mais sábio que pisou na terra, porque ele pediu isso a Deus e Deus lhe concedeu. Essa sabedoria dele veio de Deus. E aqui nós temos uma ilustração que é o caso das duas mães. Duas mães estiveram perante Salomão, foram até Salomão e elas tinham um caso. Ambas eram mães, geraram na mesma época, mas elas falaram que uma delas matou o filho e trocou os bebês, matou por dormir em cima, estava dormindo no mesmo espaço, e aí asfixiou a criança sem querer, não de forma proposital, e no meio da madrugada trocou os bebês. E aí estava essa discussão, uma falando que a outra matou e trocou, e a outra falando que o filho era dela, o que estava vivo. E aí Salomão se viu naquela situação confusa, ele não tinha provas, evidências, não tinha testemunhas, só tinham aquelas mães. E ele teve um pensamento sábio, uma estratégia. Ele pediu para cortar a criança ao meio e dar uma parte para cada mãe. E aí a mãe verdadeira se manifestou, reagiu e falou: não, é preferível que ela fique com esta criança do que você fazer isso. Então a mãe era a mãe daquela criança. E ela preferiu entregar a criança a outra mulher porque era melhor que aquela criança estivesse viva do que morta. E aí Salomão conseguiu reconhecer a verdadeira mãe. Isso é uma demonstração da sabedoria que Salomão recebeu de Deus. De fato, ele não andou até o fim de sua vida nos caminhos do Senhor. Não sabemos se ele morreu com o Senhor, mas sabemos que ele tomou muitas atitudes, fez muitas coisas que foram maus aos olhos do Senhor. Mas que ele recebeu a sabedoria, ele recebeu. Tanto que ele compôs grandes 3 livros da Bíblia, que são Provérbios, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, e Eclesiastes. São 3 livros que são do gênero sapiencial, sapiência, né? Livros de sabedoria, que abordam justamente o tema sabedoria. Então, foi um homem sábio. Ter a sabedoria de Deus é conhecer o seu entendimento, é enxergar o mundo na perspectiva de Deus. Quando nós temos a sabedoria de Deus, nós conhecemos o entendimento de Deus, porque a sua sabedoria, ela é uma consciência espiritual.
Então, quando temos a sabedoria de Deus, conhecemos o entendimento de Deus. E por isso que andamos de forma íntegra e harmoniosa com Deus. Agente da sabedoria. A sabedoria divina é concedida pelo Espírito Santo. É ele que provém esse dom. O Espírito Santo, e o apóstolo Paulo fala isso, é que provém, é que traz para nós a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo faz a distinção entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, muitas vezes, ela parece ser louca, porque ela vai na contramão do mundo. Ela parece ser louca, mas na verdade não. Deus, ele sabe mais da realidade que nós, porque a realidade nos engana, né? O mundo é ilusório. Então Deus sabe a realidade melhor que nós. Deus sabe o futuro. Por isso que muitas vezes a sua sabedoria, ela parece ser louca para este mundo. O mundo considera a sabedoria de Deus louca. Quando Deus revelou para Noé que o mundo seria destruído através da água, Noé falou para os seus vizinhos, os moradores da cidade, eles não acreditaram. Mas chegou o dilúvio. Por que eles não acreditaram? Inclusive zombaram, porque era uma sabedoria louca. Mas aconteceu. Uma pergunta: como se obtém a sabedoria de Deus? Como se obtém? Já falamos que o agente é o Espírito Santo. Mas como se obtém? Resposta: Tiago, capítulo 1, versículo 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, a sabedoria de Deus você pode pedir. Então, se está em falta na sua vida, você peça ao Senhor, feche os seus olhos e peça ao Senhor para que Ele lhe dê sabedoria. E não duvide que ela vai chegar. Tiago 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, às vezes, nós nos deparamos com alguma situação e temos ódio, temos raiva, temos inveja, temos ciúmes, temos ira, temos sentimentos que não fazem parte da sabedoria do alto. Porque como o apóstolo Tiago diz, a sabedoria que vem do alto é pura,
pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, só por esse versículo nós conseguimos ver se temos ou não a sabedoria de Deus, se estamos exercendo ela, se ela está viva em nossas vidas. Porque se estivermos sem ela, se não tivermos ela, precisamos pedir. Mas com ela nós temos essas bênçãos. Aqui nós finalizamos o estudo. Aí nós temos a ilustração da família orando. Peça sabedoria a Deus. Peça com a sua família e peça com fé. Peça a sua família para ela pedir a Deus para que a família possa viver na vontade de Deus de forma harmoniosa. Tudo bem? Então é isso. Nós ficaremos por aqui. Um abraço a todos. A paz do Senhor.